Salve, salve, alunos! Hoje chegamos para o grande dia. Hoje nós iremos fazer a revisão da segunda unidade. E logo após essa revisão, nós teremos a avaliação. Portanto, nós estamos chegando no final da disciplina de História de Rondônia. A aula 23.1, onde ela retrata sobre a revisão de alguns temas que nós colocamos para você depois fazer a prova. Lembrando que são todos os conteúdos dessa unidade 2. Colocamos aí 2, 4, 5 temas só para poder fazer um apanhado. Mas são todos os assuntos que caíram na segunda unidade, tá bom? Então acompanhe comigo essa revisão para que vocês possam fazer uma boa prova. Joga no quadro, vamos lá. Para a revisão geral dessa unidade, o que nós iremos trabalhar? Aula 13, que é a construção da Estrada de Ferro Bandeira-Mamoré. Aula 14, que é a construção da Estrada de Ferro Bandeira-Mamoré, parte 2, e aqui é parte 1. Depois, a aula 18, segundo ciclo da borracha, iremos abordar novamente. Aula 19, a criação do território federal do Guaporé. E por último, a aula 22, falar um pouco sobre Jorge Teixeira de Oliveira, ok? Bom, aula 3, então, a construção. Nós vimos essa aula lá atrás, o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial, que começa, então, em 1872, a primeira empresa a chegar aqui em Porto Velho. Se deu aí as primeiras tentativas e, lá na frente, a questão do Tratado de Petrópolis, que é de 1903, ok? Então, avançamos. Primeiras tentativas, navegando pelos rios Beni e Madre de Dios, Guaporé e Mamoré, que fica ali na fronteira entre os países Brasil e Bolívia, né? Atingia-se o Madeira e, superando os seus trechos cachoeirados, navegando em direção ao rio Amazonas. E de lá, você acabava alcançando o Oceano Atlântico. O engenheiro da firma construtora, contratado pelo Church, no ano de 1871, a empresa inglesa é Public Works Construction Company. É ela que vai vir fazer esse levantamento para poder ver a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1878, uma outra empresa foi contratada pela Pitt Collins, da Filadélfia, que devido ter enfrentado uma mata fechada, insetos, doenças, inundações, parece que tudo estava conspirando contra a execução da obra da Estrada de Ferro Bandeira-Mamoré. No Tratado de Petrópolis, lá no ano de 1903, já vai ser uma outra realidade. Apoiado pelos barões da borracha, Galvez ele vai proclamar a Primeira República do Acre. Depois, o Silvério Neri ele vai proclamar a Segunda República do Acre. O Galvez vai ser a primeira e o Silvério vai ser a segunda. Plácido de Castro, ele proclama em 1903 a Terceira República do Acre. E aí, claro que o Acre passa a fazer parte do território brasileiro, e com isso o Brasil negocia a terra que antes pertencia à Bolívia, em troca para a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Na aula 14, falamos sobre a construção da Estrada de Ferro, parte 2. Lembram? O Brasil se responsabiliza pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Nós temos a chegada do personagem Percival Farquhar e a força de trabalho que ele irá conduzir para o canteiro de obra, multinacionalidade da mão de obra e o recrutamento. Como foi que se deu? O Brasil, então, se responsabiliza pela construção da ferrovia, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia, no dia 17 de novembro de 1903, retorna aí a discussão sobre a possibilidade da viabilização da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A empresa Madeira-Mamoré Railway Company, ela vai ser subsidiária da Brasil Railway Company. No ano de 1907, chega a Santo Antônio a empreiteira que vai construir a May, Jekyll e Randolph, Companhia Limitada. A ferrovia
Madeira Mamoré, ela vai ser concluída no dia 30 de abril de 1912, com uma extensão aí de 366 km até Guajará-Mirim. Ela foi inaugurada simbolicamente. Primeiro, ela é concluída no dia 30, mas a sua inauguração se deu no dia 1º de agosto de 1912. Ok? Tanto é que na inauguração tem aquela ideia que se colocou lá um prego de ouro, etc., né? Depois retiraram. Festival Farquhar e a Força de Trabalho. No ano de 1905, obteve a concessão para construir e explorar o Porto de Belém, iniciando aí as suas atividades econômicas na Amazônia. Obtendo então a concessão para construir a estrada de ferro de Mamoré, ele iniciou as obras em 1907. Lembrando que ele era um teste de ferro, né? Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume da mão de obra que veio para cá, a mão de obra nordestina, basicamente todos estavam inserida na produção do látex, na exploração do látex. O recrutamento, como foi que se deu? Havia um certo capitão chamado Walter Dudley. Ele propôs a ideia de aliciar nativos das colônias inglesas da América Central para virem trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré. Pelo fato de terem mais experiência, né? A presença dos barbadianos entre os quase 1.000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas de Santo Antônio, no Rio Madeira, na tentativa de aqui ter um fôlego melhor, um fôlego econômico, né? Nos anos de 1907 a 12, serão recrutados aí 21.783 trabalhadores. E eu digo de várias partes do mundo. Várias partes do mundo. A Amazônia ela vai ser um palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da Madeira Mamoré repousam sobre as vidas de milhares de operários que, em suas obras, vieram trabalhar e aqui perderam sua esperança, inclusive a vida. E aí, aula 18, fala sobre o segundo ciclo da borracha, a ocupação da Malásia durante a Segunda Guerra Mundial, o Acordo de Washington, a reativação dos seringueiros da Amazônia e o soldado da borracha em si. Aí a ocupação da Malásia. O inglês Henry Wickman vai ser o autor do furto de milhares de sementes da seringueira. Ele levou a semente para a Malásia. Com as plantações da Malásia caíram nas mãos dos japoneses para os países aliados, como os Estados Unidos. Era interessante o Brasil voltar a extrair o látex. E aí teve aquele acordo de Washington, onde o Brasil negociou com os Estados Unidos, os americanos pagaram para poder ter essa mão de obra, pagaram ao governo brasileiro. Um acordo que foi feito, né? O Brasil, então, deveria fornecer a borracha para as indústrias norte-americanas, porque os seringueiros da Malásia estavam comprometidos e a produção industrial não poderia parar. Em 1952, os Estados Unidos, na figura do presidente Franklin Delano Roosevelt e do Brasil Getúlio Vargas, o acordo de Washington, pelo qual o Brasil vai se comprometer a reativar os seringais e fazer toda uma campanha para trazer o nordestino para a região. Aí tem a Senta, tem a CESP, tem a CAETA, vários outros órgãos serão criados para dar o suporte a esses seringueiros. A reativação dos seringais da Amazônia. Só que nesse período foi muito pouco. Vai ser, então, durante a Segunda Guerra Mundial, que é de 39 a 45, vai ser de 42 até 45. A Amazônia teve novamente, embora por pouco tempo, um aumento na procura de produção de borracha, que vai ser financiado pelos americanos. Na verdade, os governos desses dois países, eles negociaram, né? Se o governo americano ele abriu um subsídio, se ele fez um investimento ao governo brasileiro, e se foi repassado ou não aos seringueiros, aí é outro problema. Eu sei que o seringueiro em si, o nordestino,
acabou sendo usado para satisfazer as ideias imperialistas, né? Getúlio Vargas, ele minimizou o problema da seca do Nordeste e, ao mesmo tempo, ele deu um novo ânimo para a colonização da Amazônia. Ou seja, poxa, você que está aí no Nordeste, está sofrendo, não tem terra, não tem água, é tudo difícil, poxa, a Amazônia precisa de você. Aqui temos tudo em abundância. Temos terras, temos água, aqui tudo que se planta dá. E aí houve essa ilusão de trazer. E muitos aqueles já também cansados de sofrerem, por que não? O cara fala assim, bicho, existem algumas expressões populares, né? Eu não vou falar aqui. Existem algumas expressões populares que querer, de fato, trocar meia dúzia por uma dúzia. Então o cara falou assim, cara, nós estamos já feio na foto, né? Estamos feios na foto. E por que não arriscar? Aí acabaram arriscando. Criou-se ainda as instituições chamadas Banco do Crédito, da Borracha, que é o BEA, é o Banco da Amazônia. Vai ser transformado em 1950 no Banco de Crédito da Amazônia. Tudo isso para atender os seringais. Os soldados da Borracha perceberam que eles foram vítimas de uma propaganda enganosa e, principalmente, uma ideologia de guerra. Se sensibilizaram, se deixaram convencer, foram enganados e quando perceberam já era tarde demais. Tiveram que aprender a cortar a seringa, colher o látex, defumá-lo e fazer a pela, que é o produto final, né? O governo brasileiro não cumpriu as promessas de reconduzir os soldados da borracha de volta à sua terra, ou seja, trazer de volta para o Nordeste. Prometeu, cumpriu? Não. Reconhecido como heróis com a aposentadoria equiparada ao dos militares. Seria assim, mas não foi também. E aí começou a haver os problemas, começaram a chegar os problemas. A criação do território federal do Guaporé se deu em 1953, através do Decreto-Lei 5.812, do dia 3 de setembro, vai se criar o território federal do Guaporé, que vai ser desmembrado do estado do Mato Grosso e do Amazonas. Vamos pegar parte desses dois estados, parte de terra desses dois estados e criar o território federal. Criado o território, foram definidos os municípios, no total 4, a princípio. Labra e parte do município de Canutama, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Só que veio o problema, porque Labra e Canutama ficavam muito distantes de Porto Velho. Era mais fácil negociar com Manaus. Alto Madeira tinha que negociar com Vila Bela, ali em Mato Grosso, é muito distante também. E Guajará-Mirim também. Aí recondicionaram, reagruparam esses municípios. Juscelino e a sua relação com o território de Rondônia, a ideia de homenagear Rondônia não foi esquecida, e no ano de 1956, o deputado natural aqui de Abunã, Auro de Melo, que fazia parte do partido PTB do Amazonas, ele vai propor a modificação do nome do território para Rondônia. Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. A proposta vai ser concretizada quando o presidente da República, Juscelino Kubitschek, assinou a Lei 2.731, do dia 3 de fevereiro de 1956. Aí ele tá caminhando sobre uma sapopema, uma árvore que simbolicamente impedia o avanço do progresso para a Amazônia. Na última aula, eu vou falar sobre o senhor Jorge Teixeira, que vai ser um militar, nasceu no Rio Grande do Sul, mas vai para o Rio de Janeiro, depois para Manaus e depois Porto Velho. Jorge Teixeira foi indicado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus, ficando no cargo até 79. E lá se diz que ele foi um ótimo administrador, um ótimo gestor. O coronel Mário Andreasa indicou ao general João Batista Figueiredo o nome de Jorge Teixeira para governar o território federal de Rondônia. E já preparar
para a criação do estado de Rondônia. Novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR-364, isso nós já estudamos lá atrás, quando surgiu a BR, e também das estradas vicinais que partiam da BR para as áreas interioranas. Tá bom? O estado de Rondônia, então, no dia 22 de dezembro, foi criada a lei complementar número 41, que vai criar o estado de Rondônia. Ou seja, o que era território federal de Rondônia, agora vai ser passado para o estado de Rondônia. Então, primeiramente, é criada a lei. Olha só, rapaz, o nosso estado tem 3 momentos. Primeiro momento, território federal do Guaporé, ano 1943. Segundo momento, território federal de Rondônia, ano 1956. E olha que aqui tem lei de criação e instalação. Terceiro momento, estado de Rondônia, criado aí em 1981, é criado a lei, e em 82 vai ser a instalação. E isso aí acaba pegando você, aluno, no dia do concurso. Tá? Porque, olha, no dia 22 de dezembro de 1981, através da Lei 41, é criado o território. Mas no dia 4 de janeiro de 82, aí vai ser a instalação do território, do Estado. Caraca, é por isso que tem que prestar atenção como é que vai vir a pergunta. Se é sobre a criação da lei ou a instalação da mesma. Teixeirão, como era conhecido, foi empossado no cargo de governador do estado de Rondônia. Ok? E aí é criado, então, esse estado, depois de vários outros nomes. Professor, interessante, né? Pois é. Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia e o estado de Rondônia. Sem contar que cria-se a lei em um período e se instala em outro período. Tá? Do mesmo isso vai acontecer com a criação de Porto Velho. Primeiramente se criou-se a lei e depois a instalação. E o concurso, ele acaba contemplando isso. Vai depender muito da pergunta que vai ser formulada. Tá bom? E aí, depois que passar tudo isso, nós temos o quê? A avaliação parcial. Vem para mim? Depois que passou a explicação, o resumo que foi visto aí, a revisão, certo? Agora você, aluno, vai ficar para poder fazer a prova. Aquele detalhe. Não precisa correr. Quem estudou, estudou. Quem aprendeu, aprendeu. Quem procurou fazer suas anotações, dê acesso agora às anotações, dê uma lida rápido. E, no mais, eu desejo vocês boa sorte, sucesso com a prova que foi elaborada especialmente para vocês. Então, eu fico por aqui e encontro vocês ano que vem. Ano que vem, no segundo ano, com História Geral. Aluno, até breve. Até mais.